Olá, aqui é a professora Daniele Martins e nós vamos iniciar a nossa aula de soluções, parte 3, que vai tratar sobre concentração comum, OGL. Mas vamos saber por que devemos aprender isso. Numa garrafa de suco concentrado, vem a ilustração de que o seu conteúdo rende, por exemplo, até 5 litros quando estiver pronto para beber. Em outras palavras, o suco deve ser diluído em água para que possa ser consumido. Na verdade, o volume do suco pronto para beber vai depender do gosto de quem o estiver preparando, pois existem pessoas que gostam de suco mais forte e outras de suco mais fraco. No entanto, nas indústrias e nos laboratórios de química, não existe essa possibilidade de escolha, pois na produção de um determinado produto é preciso seguir com rigor sua composição, até mesmo porque essa composição deverá constar no rótulo ou na bula. A composição ou a concentração de um material, aqui trabalharemos com soluções. Refere-se à relação entre a quantidade de soluto existente em certo volume desse material. De forma geral, a concentração de uma solução é uma relação entre quantidade de soluto e solvente, ou solução. As quantidades poderão ser expressas em quantidades de massa, volume ou quantidade de matéria. A maneira mais comum para expressar a concentração de uma solução é por meio da relação entre a massa do soluto, neste caso aqui representado por M1, dissolvida em volume padrão da solução, representado pela letra V maiúscula. Essa grandeza é conhecida como concentração comum, que também vai ser representado pela letra C maiúscula. Normalmente ela é expressa em GL, que é grama por litro. Vamos observar aqui então como que é o esquema. Eu tenho uma fórmula que eu vou utilizar, que ela é C é igual a M dividido por V. Vamos entender cada uma delas. C significa que é a concentração comum, que vai ser expressa em gramas por litro. M1 vai ser a massa do soluto, que essa vai ser expressa em gramas. E o volume vai ser o volume da solução, que vai ser expressa em litros. Vamos ver o exemplo. Quando a concentração comum em GL de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl, qual a concentração comum em GL? Essa é a pergunta. O que nós temos que fazer primeiro? Identificar qual é o tipo de fórmula que iremos trabalhar. Como ele pergunta já diretamente qual a concentração comum em GL, eu já sei então que eu vou utilizar C é igual a M1 dividido por V. Quem é M1? Se M1 é a massa do soluto, qual é o valor que o problema traz que está expresso em gramas? Os 60. Então, no lugar do M1, eu vou colocar 60 gramas. E qual é o volume dessa solução? 3 litros. Simplesmente agora vamos fazer a divisão, 60 dividido por 3, que vai ser igual então a 20 gramas por litros. Entenderam o porquê? O GL vai ser 20 gramas porque foi a relação entre a massa do soluto dividido pelo seu volume. Não confunda a concentração comum com a densidade. As fórmulas são muito parecidas. A diferença é que a concentração comum ela vai ter o C, e no caso da densidade eu vou ter o D, mas a relação é massa sobre volume, certo? Então não vamos confundir. Aqui terminamos o final da nossa aula de soluções, parte 3. Agora é só praticar os exercícios. Muito obrigada.